O mistério e o suspense fazem parte do tão aclamado romance policial. Assassinatos e outros crimes moldam o desenrolar dessas histórias. E como tudo isso começou? Oi, tudo bem? Eu sou Fernando Nagete e hoje a gente vai falar um pouco sobre o romance policial no ar. Não entendeu nada? Bom, essa é uma parte do crime literário em que os detetives são pessoas comuns, como a gente. Bom, então já deixa o seu like aí, te inscreve, também ative o sininho e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas consigam chegar aqui no canal. Lembrando que esse conteúdo vai ter spoiler. E também não se esquece aí de me seguir lá no Instagram para ver muito mais sobre o mundo da literatura, dos filmes e também obras de minha autoria. O ano de 2014 trouxe para as telas da televisão uma audaciosa série sobre crimes chamada True Detective, em que, na história, duas partes eram entrelaçadas, a vida dos detetives e também o caso de vários homicídios. O que diferencia esta de outras tantas que enchiam os canais da TV a cabo era a realidade da vida daqueles que buscavam as respostas e as dificuldades que enfrentavam para conseguir ir em frente no trabalho. Saindo um pouco da telinha e vindo para os livros, os chamados romances noir exibiam exatamente esta função: mostrar o verdadeiro detetive. Quando falamos de romances policiais, normalmente vem à nossa cabeça personagens como Sherlock Holmes e Hercule Poirot, detetives de mentes ágeis e também muito metódicos. Mas na realidade não é isso que acontece. Normalmente os detetives têm mais imprevistos e também nem sempre conseguem finalizar seus casos. E era para isso que o romance noir se propunha a mostrar. Antes de entrar no gênero, vamos a um pouco da sua história. Em 1841, no estado da Filadélfia, foi publicado um conto intitulado Os Assassinatos da Rua Morgue na Graham's Magazine, da edição de abril, por um escritor e poeta chamado Edgar Allan Poe. Descrito como um romancista gótico, Poe geralmente usava de um tipo de escrita cheia de mistérios para seus contos e seu ponto-chave contava com um herói ao estilo policial. Seu jeito mais ácido e menos romântico extravasava bastante do estilo mais doce, sutil e imaginário dos demais escritores e escritoras de sua época. Este seu tipo de escrita atravessaria o oceano e seu próprio momento literário. Acabou que Edgar Allan Poe foi um dos catalisadores para que o romantismo virasse realismo, ou seja, transformar aquilo que era belo e maravilhoso na realidade nua e crua em que se vivia no final do século XIX. Por isso, muitos artistas foram impactados com o que ele escrevia e se inspiraram nas suas obras, entre eles o criador de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, e a rainha do crime, Agatha Christie. E onde entra o romance noir em tudo isso? Como diferenciar os romances policiais? Bom, em uma conotação artística, noir é do francês sombrio, e foi exatamente isso que Poe deixou como essência para os próximos escritores que viriam nas décadas seguintes. Trazer a realidade e a veracidade dos fatos que aconteciam nas ruas das grandes cidades do mundo, como Londres, Paris, Nova York e Chicago, eram seus principais enfoques. O que diferenciava o noir dos demais eram a falta do detetive no papel de herói, mesmo que ele estivesse lá e cumprisse a sua função de investigar os casos. Porém, os policiais eram incapazes, alguns corruptos, sem possuir método ou inteligência para lidar com assassinatos, com a vítima, testemunhas e o assassino. O gênero também traz um detetive afetado pelo crime, com necessidades de beber e fumar, com problemas dentro da família e praticamente criando uma história paralela ao crime para que se compreenda as peculiaridades dos personagens em questão. Além disso, o noir conta com crimes não finalizados, sem as longas explicações de como o assassino menosprezou o incrível detetive e simplesmente aquele inquérito todo vai parar nos arquivos da polícia. Obviamente o noir se tornou muito popular também em outros gêneros, mas para a gente não perder o foco por aqui,
outros autores do século XX se puseram a colocar o noir na parte criminal da literatura. O autor ícone dos romances noir foi o norte-americano Raymond Chandler e sua lista de 30 obras entre romances e contos. Sua obra mais conhecida foi O Longo Adeus, de 1954, embora a maioria de seus livros tenham se tornado filmes com atores e atrizes famosos da década de 40 e 50. Sua influência chegou a um cara que vocês não devem conhecer muito bem da sétima arte, chamado Alfred Hitchcock. A maioria dos suspenses de Hitchcock tinham algum toque de Chandler, especialmente Pacto Sinistro de 1951, e que o roteiro foi escrito pelo autor. Outro escritor do gênero foi Earl Stanley Gardner, o conhecido criador do personagem advogado Perry Mason. Por que nós não tentamos resolver isso numa espécie de júri? Olha, como nos programas de televisão daquele advogado, o Pede Mais Um. Perry Mason. Utilizando o pseudônimo de A.A. Fair, ele criou o fatídico detetive particular Donald Lamb, um advogado expulso de sua profissão ao dizer que seus clientes poderiam cometer assassinatos sem irem para a prisão. Ao todo, são 30 romances em que a dupla Lamb e Bertha Kuhl, a sua chefe, aparecem para resolver crimes com muitas dificuldades e alguns sem uma solução definitiva. Ao se tornar um tema de alta repercussão no cinema, principalmente nos filmes noir, a queda dentro da literatura foi iminente. Com os bang bangs da década de 60 e com as altas de outros filmes sobre crimes, a maioria dos escritores decidiram se dedicar exclusivamente aos papéis de roteiristas. O público massivo que usufruía das histórias também preferiam os seriados como Havaí 5-0 aos grossos exemplares sobre o gênero. Assim, a divisão que um dia foi tão visível dentro do suspense policial se contraiu, chamando qualquer livro sobre o assunto no tão conhecido romance policial aqui no Brasil. Poderíamos incluir vários livros célebres que entrariam na categoria de noir do passado, como O Silêncio dos Inocentes, de Thomas Harris, principalmente quando vemos o modo com que a personagem Clarice Starling se vê dentro do caso, ao lado dos seus companheiros do FBI e a sua fragilidade contra o antagonista Hannibal Lecter. Ou então o sueco Stieg Larsson, escritor da série Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que dispensa o papel do investigador policial, mas coloca a hacker Lisbeth Salander e o jornalista Mikael Blomkvist para acharem as provas do caso Wanger no primeiro livro. Ao mesmo tempo, a história dos dois é contada em paralelo, a depreciada carreira de Blomkvist na revista Millennium e os problemas pessoais de Lisbeth Salander. Outro escritor que faz parte deste grupo é o criador de True Detective, o assunto que abrimos o vídeo de hoje. Nick Pizzolatto introduz o gênero no seu livro Galveston, sem a presença do herói policial, mas contando a história em paralelo da fuga de duas pessoas perseguidas por uma gangue eslovena para o Texas e a busca por uma pessoa desaparecida anos após a história principal acontecer. Seja um livro por aqui e outro por ali, o noir nunca deixou de existir. Basta ver essa pilha de livros aqui do meu lado esquerdo. Embora o vemos mais em filmes e seriados do que na literatura de forma expressa, as suas marcantes características da realidade, dos personagens mais emocionais e menos metódicos e dos casos com grandes complexidades e difíceis de resolver estão sempre presentes nas histórias criminais e naqueles que o escrevem. Eu mesmo não posso sair desse vídeo sem me mencionar aqui, já que eu sou escritor de romance noir e ele continua muito vivo, principalmente na minha mente. Então espero que vocês tenham gostado de falar da primeira parte sobre os romances policiais. Deixem nos comentários o que vocês acharam dos romances noir e quem que você gosta neste gênero. A gente se vê num próximo vídeo e um grande abraço. Dad's never shot anybody. Oh, that's good. You don't want to shoot people. But you have.